Este porto é tão movimentado, milhares de pessoas vêm aqui todos os dias para trabalhar, cargas chegam e saem, pescadores pesam o que pegaram no dia e até cruzeiros chiques passam ali para mostrar este lugar deslumbrante para os turistas. A orla do oceano é fantástica. As pessoas caminham na praia tomando sorvete ou constroem castelos de areia. E por falar nisso, neste exato momento estamos onde o deserto do Saara costumava ficar. Normalmente, nosso tempo de vida é muito curto para percebermos grandes mudanças. Não vemos as montanhas surgirem, nem os rios mudarem seu curso. Vales inteiros podem afundar, mas geralmente leva muito tempo para esse processo todo ser concluído. Mesmo assim, um grupo de cientistas notou recentemente que um novo oceano está se formando tão rapidamente que, desta vez, poderemos testemunhar o seu surgimento. Este é o Triângulo de Afar, e o chifre da África não fica muito distante dali. Esse é o lugar exato onde o sexto oceano está nascendo agora. Onde quer que estejamos, sentados ou em pé, estamos em cima de uma placa tectônica. Você está assistindo a este vídeo sentado no sofá? Legal! Seu sofá está em cima do piso. Seu piso faz parte da sua casa. Sua casa está em cima do chão. E se olhar mais embaixo, tudo isso fica em cima de uma das 15 principais placas tectônicas do mundo. Juntas, elas formam a litosfera. É como uma deliciosa torta de maçã. E a borda é a litosfera, e o frágil recheio de maçã é tudo que está na superfície do planeta. Se a borda rachar, o recheio vaza. E é isso que acontece em qualquer terremoto. Uma placa tectônica, que chamaremos de borda, se movimenta, enquanto o recheio, que são as casas e as pessoas, é chacoalhado. A África é composta por duas placas, a africana e a somali. Pois é, essa torta é das grandes. E parece que ambas estão em constante processo de separação, o que acabou gerando uma fenda gigante. Ao que tudo indica, o continente africano está literalmente rachando neste momento. Um pedaço de 895 quilômetros quadrados do deserto do Saara se separou do continente e o magma subiu. Isso desencadeou uma série de terremotos na Etiópia, na Eritreia e no Djibouti. E não são pequenininhos. Há muita fumaça saindo dessas fendas e com cheiro de enxofre. Eca! As erupções vão empurrando os velhos sedimentos de lava aos poucos e depois criam um novo fundo oceânico. A fenda é cheia de magma, que quando esfria, forma o novo leito oceânico. Se esse processo não parar, o Mar Vermelho finalmente inundará a região, formando o sexto oceano, e a África será dividida em duas partes. Então teremos duas Áfricas. Mas espere! Nem você, nem seus bisnetos verão esse sexto oceano. Você só conhecerá 5 deles ao longo da sua vida. O mesmo acontecerá com nossas gerações futuras. Elas verão os mesmos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Antes de o fundo do mar se solidificar e antes de o Mar Vermelho começar de fato a encher essa região, muitos milhares, se não milhões de anos terão que passar. Os continentes se movimentam tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. E a mais comprida já vista na história foi do polegar de um indiano, que chegou a ter 2 metros de comprimento. Ele ficou 60 anos sem cortar a bendita unha. Agora pense no tanto que os continentes se movimentarão até você celebrar seu 100º aniversário. Spoiler, nem está tão longe assim, tá? Mas, enfim, você pode presenciar algumas mudanças pequenas que estão acontecendo agora. Todas essas fendas que podem parecer insignificantes neste momento fazem a paisagem da região de Afar ser única. Há 2 motivos que a tornam especial. Este é o Erta Ali, na Etiópia, o vulcão que ficou famoso por seu lago de lava mais duradouro do mundo. Ele fica na depressão de Afar, também conhecida como Triângulo de Afar. A propósito, o nome depressão é dado a regiões afundadas, tá? Não tem nada a ver com tristeza. Este não é o único vulcão daquela região. Na Eritreia, o Nabro nunca entrou em erupção, mas a lava naquela região é bastante ativa. Mais vulcões ainda estão para surgir, por causa dos movimentos das placas tectônicas. Uma colide na outra, afinando a crosta terrestre. Quanto mais fraco é o solo de uma região, mais vulcões existem nele. Ok, as placas estão se separando, e isso é praticamente inevitável. É só uma questão de tempo. Esse processo é chamado de pluma de Afar. Teremos também mais vulcões. Também não dá para negar. Mas como isso acontecerá? Lembra da torta de maçã? Uma delícia, né? Bem, na verdade as coisas são muito mais complicadas.
A camada externa sobre a qual andamos é relativamente delicada e feita de inúmeros pedaços quebrados. É como uma casca de ovo ou aquela tela de massa que fica em cima das tortas. Vamos dar uma olhadinha em todos os ingredientes dessa torta. Se cortar uma fatia, você verá que ela é composta por muitas partes e que tem uma coisa chamada astenosfera debaixo da litosfera. Ela faz parte do manto terrestre. É, bem complicadinho. Então, a astenosfera é aquecida pelo núcleo da Terra e sobe, assim como a massa quando você a leva ao forno. Lembra daquelas rachaduras da superfície de um pão recém-assado? Cara, tô ficando com fome. Enfim, isso é o que acontecerá com o Triângulo de Afar. Aquelas rachaduras farão a região se separar, criando aqueles famosos fossos e vales que possivelmente ficarão gigantes e serão inundados para que o sexto oceano do mundo possa surgir. Ou não, né? Ninguém ainda tem certeza total disso. Ok, mas como as placas tectônicas e, logicamente, todos os continentes estão sempre se movimentando, provavelmente teremos mais continentes no futuro, não é mesmo? A resposta é sim e não. Se uma parte da África se desprender mesmo, teremos mais um continente, que será menor que a Austrália. Mas há uma versão sobre como as coisas acontecerão. É bem provável que nos próximos 250 milhões de anos, aliás, daqui a distantes 250 milhões de anos, não haverá mais voos transatlânticos. E uma viagem a pé do Japão ao Chile será possível também. Bem longa, mas possível. Tudo isso está acontecendo agora, mas as primeiras mudanças serão vistas daqui a 50 milhões de anos. Eu já não estarei mais aqui. A Austrália migrará para o Sudeste Asiático e vai se encaixar lá perfeitamente. E a África será empurrada para a Europa Meridional. Mesmo assim, essas transformações levarão muito tempo. As pessoas e os continentes têm uma coisa em comum. Lembra que os continentes se movimentam com a mesma velocidade com a qual nossas unhas e cabelos crescem? São cerca de 3 centímetros por mês. Porém, alguns deles se movimentam até 5 vezes mais rápido. Mas ainda assim, essa velocidade é muito lenta para cobrir a distância de 7.200 quilômetros entre a África e a Europa. Uma teoria diz coisas que já vimos antes. Bem, você não viu isso com seus próprios olhos, nem eu, nem nossos ancestrais que vieram para a América cruzando o Atlântico há centenas de anos. O fato é que todos os continentes já fizeram parte de uma única massa terrestre conhecida como Supercontinente Pangeia. Embora ela tenha se formado 300 milhões de anos atrás e se dividido a 180 milhões de anos, seus pedaços podem se juntar de novo. Aí os cangurus migrariam facilmente da Austrália para o Reino Unido, se quisessem. Mas esse pedaço de terra europeu correria o risco de ser despedaçado durante a fusão de todos os continentes. As Américas poderiam colidir umas nas outras, a Antártica iria se sobrepor a elas, e tudo isso iria se fundir à já colidida África e Eurásia. Nesse caso, um enorme oceano e um continente grandes surgiriam, chamados de Novo Pangeia. Outro possível cenário afirma que os continentes podem se fundir, formando uma massa terrestre uniforme, ou formar um círculo com um mar enorme no meio e com o Oceano Superpacífico do lado de fora. Esse continente é chamado de Pangeia Última. A terceira teoria pode já estar se concretizando. Os oceanos Pacífico e Atlântico podem deixar de existir, formando uma nova bacia oceânica. A Eurásia será dividida para formar um novo oceano, e todos os continentes migrarão para se fundir e formar o supercontinente Aurica. E a quarta e última teoria prevê que os oceanos Pacífico e Atlântico continuarão praticamente intactos, e que todos os continentes, menos a Antártica, se fundirão, deixando esse pobre país gelado ainda mais isolado e abandonado do que está hoje. Não fique triste. Como todos os continentes continuam se movendo em direção ao norte agora, é bem provável que quase todos se encontrarão em algum lugar do Polo Norte.